Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje aqui no Vejam Só nós vamos conversar sobre um assunto que é bem delicado e, ao que tudo indica, muitas igrejas parecem fugir desse debate. Imagine comigo a seguinte situação: uma jovem se converte, mas ela teve um passado muito agitado, podemos dizer assim. Ela foi muito promíscua. Ela pode ter tido, por exemplo, vários namorados. Ou então, daquelas moças que fazem fotos ou vídeos para revistas masculinas, sites pornográficos. Ou até, de repente, foi no passado uma garota de programa. O fato é que ela se converteu e encontrou Jesus na sua caminhada. Mas então, quando ela procura um aconselhamento do pastor, da igreja que ela começa a congregar, o pastor fala para ela esconder esse passado da igreja. Será que ele está correto em fazer isso? Essa é a nossa pergunta principal. E depois nós vamos abrir então o leque das nossas conversas, querendo entender o motivo, por que o pastor quer que ela esconda o passado. Obviamente, ao que tudo indica, ele quer preservar essa nova convertida. Mas preservar do quê? Será que a igreja é preconceituosa e não vai entender, então, o passado dessa mulher? Imaginando uma seguinte situação: um casal onde a moça vê, então, o seu marido conversando com essa recém-convertida, sabendo do passado dela. Será que ela vai se sentir desconfortável com isso? Ou, de repente, até o pastor pede para ela não contar o passado para esconder um machismo que existe ainda hoje dentro da igreja. Afinal de contas, a gente pode pensar que se fosse um homem no lugar dela, não teria problema. Afinal de contas, a gente sabe, né, que para homem, normalmente, essas questões de conquista é status, mas para a mulher é sempre um peso que ela carrega. Essas são só algumas das opções que nós vamos poder conversar e debater nessa noite. Por isso eu te convido a ficar muito ligado. O tema pode parecer simples, mas a abordagem dele é muito complexa e vai gerar muita reflexão e, com certeza, muito aprendizado. Por isso, fique ligado. O Vejam Só de hoje já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo mesmo a mais um debate do Vejam Só. É com muita alegria que nós iniciamos o programa de hoje, na certeza de que o nosso tema vai proporcionar um debate super enriquecedor e que nós vamos aprender bastante. Tocando em temas que, assim, ao que tudo indica, os nossos convidados obviamente vão explorar isso muito mais, a igreja brasileira parece não tocar muito. Na nossa abertura aqui a gente conseguiu falar de dois, outros irão surgir. Na nossa matéria também a gente vai ver algumas outras possibilidades que vão fazer parte do nosso debate, que parece muito simples, né, quando a gente lê o tema inicial, mas que com certeza vai proporcionar muita conversa e a gente vai aprender bastante. Por isso eu te convido a ficar aí ligado no Vejam Só de hoje e, por que não, também participar do programa lá na nossa rede social, né, que é o nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Daqui a pouquinho nós vamos falar da enquete também e lá é a melhor maneira de você participar do Vejam Só, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados, isso antes da gente assistir a nossa matéria de abertura de hoje. E eu vou começar apresentando aqui do meu lado esquerdo, ele que falou que esse é o lugar reservado aos convidados mais bonitos que frequentam o Vejam Só. Você já vê aí na nossa tela e nas nossas imagens, apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo, seja muito bem-vindo novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, o irmão que já é nosso sócio aqui do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Zeca. Uma boa noite para todos. Tá aí o apóstolo que sempre nos atende, às vezes até em situações muito difíceis nos ajuda, sempre atendendo os nossos convites da produção. Apóstolo, passa o endereço lá da igreja para, de repente, quem estiver nos assistindo poder fazer uma visita ao irmão e encontrá-lo pessoalmente. A AD, Ministério Apostólico da Restauração, está aqui na região leste de São Paulo, propriamente dito na Anália Franco, Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, 87.
ela é uma praça que fica na rua João Torres de Oliveira. Então, muita gente, às vezes, se confunde ali, mas é a Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, na Anália Franco, Tatuapé. Muito bom, tá? Então, e também durante o programa vai aparecer o e-mail do apóstolo, você pode entrar em contato, outras dúvidas que ficarem também, tá bom? E do meu lado direito, ele que nos visita pela primeira vez, e é com muita alegria que nós recebemos também, o pastor Wellington Silva Oliveira, da Igreja do Nazareno. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber o irmão aqui nessa noite. Obrigado, Eliezer. Também para mim é uma satisfação poder contribuir, né, e compartilhar com aqueles que assistem o programa, entendendo quais são os princípios da palavra de Deus para os temas que surgem aqui, como o de hoje. Muito bom, e isso que o pastor falou é super importante, né? A gente ter a nossa cosmovisão pautada naquilo que a Bíblia diz, para a gente poder entender o mundo que nos cerca e não simplesmente a opinião da sociedade sobre os assuntos. E hoje é um desses temas que a gente vai precisar aprender muito e entender aquilo que a Bíblia fala. Pastor Wellington, passa o endereço da igreja do irmão para quem estiver nos assistindo, de repente for ali da região, poder fazer uma visita também. Somos da Igreja Nazareno em Atibaia e ficamos ali no bairro Alvinópolis, um dos bairros mais povoados da nossa cidade. Estamos aqui próximos a 50 minutos né, do centro de São Paulo, na rua Major Alvim, 319. Muito bom, é uma cidade super próxima aqui da capital, né? Para quem é aqui da capital com certeza conhece, já foi, já frequentou. Atibaia é uma cidade maravilhosa. Antes da gente pegar as opiniões iniciais dos nossos convidados, vamos assistir a nossa matéria de abertura e ela vai colocar também aí alguns pontos que serão interessantes da gente abordar também. Vejam só. O passado é um assunto que desperta o interesse de todo mundo. Crentes e incrédulos falam sobre as feridas do passado, os abusos que lá ocorreram e as memórias dolorosas que não saem da mente. Líderes cristãos, psicólogos e até, por que não, a mídia parecem centrar a atenção em como lidar com esta área da vida para benefício próprio e também dos outros. Entre aqueles que participam da discussão sobre o passado, muitos buscam em fontes alheias à palavra suficiente de Deus, a Bíblia, as respostas para essa área que diz respeito ao homem interior. Eles contribuem muitas vezes em aumentar a confusão no meio cristão. E para tentar solucionar um pouco desse problema, hoje iremos tratar sobre como lidar com o passado e também sobre muitas outras possibilidades que precisam de uma reflexão profunda. Imagine comigo a seguinte questão: uma mulher que foi muito promíscua até se converter. O pastor que orienta essa jovem disse para ela esconder isso da igreja, ou seja, não contar sobre o passado. E a nossa pergunta é a seguinte: ele está certo ao fazer isso? A ideia do debate, a princípio, pode parecer muito simples, porém envolve conceitos importantes e que muitas vezes não são debatidos dentro da igreja, como, por exemplo, o preconceito e o machismo. São apenas duas dessas questões que muitas vezes parece que o povo cristão está fugindo. Afinal de contas, é muito fácil ter um discurso de amor ao próximo, mas são em situações práticas, como essa que vemos agora, como está a relação entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. A ideia do pastor em orientar essa moça, em não contar sobre seu passado, é para preservá-la de julgamentos e questionamentos das outras pessoas que congregam ali. Afinal de contas, qual seria a sua reação ao saber que seu marido está de papo com uma moça que já foi garota de programa? Ou então que já fez fotos sensuais para revistas e sites pornográficos? Ao mesmo tempo, isso expõe o enorme machismo que permeia o nosso universo evangélico brasileiro, já que provavelmente, se essa situação fosse com um homem, o pastor não precisaria dar esse tipo de orientação, já que para a mulher isso é um problema, para o homem, na verdade, seria status. Essas são apenas possibilidades
que iremos pensar sobre durante o nosso debate de hoje. Porém, outros assuntos vão entrar na nossa conversa. Por isso, fique ligado. Estamos começando agora a edição de hoje do Vejam Só. Bom, vamos iniciar agora nosso debate propriamente dito, as nossas reflexões, na verdade, né? Acho que não vai ser tanto um debate nessa noite. E eu vou começar com o pastor Wellington. Então, pastor, queria que o irmão, nesse começo, respondesse a nossa pergunta-tema. Depois, no decorrer do programa, a gente vai aprofundando, né, as situações, mas eu queria que o irmão respondesse, então, a atitude desse pastor em pedir para que essa moça esconda o seu passado é correta? Como o irmão responde essa pergunta e pode desenvolver um pouco, obviamente, a sua linha de raciocínio? Sim. A gente não pode tratar assuntos de relacionamento, né, e de comportamento com regras definidas como se elas pudessem servir em qualquer situação. Eu acredito que, dependendo do tipo do ambiente, com qual é a pessoa que está envolvida na situação e o quanto se deve informar dessa vida promíscua que essa pessoa enfrentou antes de estar em Cristo, podem alterar o conceito, né? Então, existe um cuidado do pastor no sentido de querer evitar que ela seja tratada com preconceito dentro da igreja, né? E existe a importância da questão da integridade, né? Dessa pessoa realmente poder compartilhar a sua fé e reconhecer a transformação que Deus fez na sua vida, né? E a gente saber que os princípios que a palavra de Deus nos estabelece, ela nos ajuda a entender que algumas coisas precisam ser filtradas, né? A gente não pode pegar uma regra definida e dizer, olha, esse pastor está certo, ou esse pastor está errado, né? Porque depende muito do comportamento, né, da própria pessoa, o tipo de personalidade que ela tem para lidar com algum questionamento, né? A maturidade de fé que ela possui também vai fazer com que ela tenha entendimento, né, dessa situação, inclusive o ambiente dentro da igreja em que ela está inserida. Então, esses são fatores que podem alterar a gente chegar à conclusão de que o pastor disse foi útil, foi saudável para a fé dessa mulher. São várias circunstâncias que a gente precisa analisar. Pastor Wellington, o irmão já teve algum caso parecido assim, no seu ministério, da pessoa que chegou com uma história de vida, que era, vamos dizer assim, um pouquinho fora do normal, né, diante das circunstâncias? Teve alguma coisa desse tipo, alguma situação que o irmão possa compartilhar? Sim, eu já tive o caso, mas nada assim extremo, né? Acho que boa parte hoje da sociedade, a partir do momento que a pessoa não tem uma família que seja pautada em alguns princípios, mesmo que não sejam cristãos, muitas famílias ainda ensinam, né, os seus filhos, os jovens, a terem uma vida com uma certa decência. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a promiscuidade está tomando uma proporção muito grande dentro da sociedade. Então é quase difícil você ter uma pessoa se achegando à igreja, né, que aceitou a Cristo e não teve uma vida sexual ativa, né? Hoje o ficar é uma coisa constante, né? A prática de sexo em um primeiro encontro, né? E aquela coisa de conquistas constantes. Hoje a mulher querendo conquistar esse espaço está vivendo dessa mesma forma. Então assim, a gente ouve como pastor, a gente recebe essas pessoas e a gente orienta a ele compartilhar a sua história de vida, mas não necessariamente entrar em detalhes do que é essa história de vida, né? Reconhecer a Deus a transformação e dizer o testemunho do que Deus está realizando na sua vida, não necessariamente significa expor a sua particularidade, né, e os detalhes dessa vida promíscua que essa pessoa viveu. Muito bom. Então as opiniões iniciais, né, do pastor Wellington. Apóstolo Heleno, vou fazer a mesma pergunta para o irmão, né? Como que o irmão acha a postura desse pastor do nosso caso aí, fictício a princípio, né? Até que a gente ache um caso real. Ele fez certo em pedir para essa moça preservar o seu passado, já que era um passado, vamos dizer assim, um pouco obscuro? Olha, Zeca, eu não me atreveria a dizer que ele está certo. Eu acredito que as circunstâncias é que vão determinar o modo de ação posterior à conversão desta mulher. Porque nem todo mundo está preparado para enfrentar uma situação dessa. Quando eu falo todo mundo, nem mesmo a pessoa, essa jovem fictícia de quem nós estamos falando. Como ela vai se comportar quando eu digo, como ela vai encarar
a velha mulher e a nova mulher. Então, é muito relativo isso, e para mim, o pastor determinar qual é o modo de ação, em princípio, eu já não concordaria. Legal. Eu acredito que é um caso para se estudar ali, porque se há uma verdadeira conversão, e se a igreja ela é verdadeira, a igreja verdadeira é acolhedora. A igreja verdadeira ela não é juíza, ela é advogada, ela é defensora. Então, a cultura de uma igreja também precisa ser avaliada nesse contexto. Como é que essa igreja... Porque há algumas igrejas evangélicas que são extremamente conservadoras. Há outras que são extremamente liberais. Como dentro desta comunidade, uma situação dessa pode ser tratada? Aí que eu entro na questão do relativo. Agora, proibir de início é o que eu não concordaria. Acredito que é um caso para se avaliar e ser tratado. Senão, vou já pincelar aqui a nossa irmã Maria de Magdala, que é testemunhado a obra de Deus na vida dela. Quer dizer, o papel anterior dela agora é pano de fundo para mostrar a verdadeira ação do Espírito de Deus que transforma um ser. E depois essa mulher ser contada aí em outras situações como sendo uma mulher acolhida, uma mulher respeitada, uma mulher de honra, querida e amada pelos irmãos da sua época. Então, eu acredito que o ponto de partida para mim seria esse. Talvez até a própria mulher samaritana, né, que tinha também, muito bem lembrado. Maridos, né, e o que estava não era marido, tudo, e a forma como Jesus tratou. Apóstolo, o irmão já teve algum caso desse no ministério, de chegar alguém assim, com um passado que, na hora que ela contou até, ou ele também, o irmão até assustou, e teve algum procedimento, alguma situação que ele possa relatar? Olha, antes de iniciar o MAR, Ministério Apostólico da Restauração, eu congreguei num outro ministério, auxiliava ali o pastor, nós conjuntamente começamos aquela igreja e chegou a nós uma pessoa com este currículo. E, ao mesmo tempo que ela fazia deste currículo uma maneira de propagar um novo nascimento, de afirmar, de ressaltar muito, ela usava muito o argumento do passado, ela usava muito o histórico do passado. E aí eu discordo disso, eu tive essa experiência assim, porque ficava muito no mencionar o passado e não trazer o presente. Eu fui uma coisa assim, hoje olha o que eu sou. E é uma pessoa que ministrava a palavra, foi levantada pastora na igreja, e assim, era uma pessoa com um testemunho muito lindo. Ao mesmo passo que o pastor presidente conversou comigo e a gente teve que aconselhá-la a saber o que e como falar. Porque também a gente percebia que o marido se constrangia todas as vezes que isso era ministrado, todas as vezes que isso era falado. E ela falava basicamente um dia sim e dois também. Então, era notório como a família e o filho se sentia na hora. Então, administrar uma situação como essa, eu acho que é papel de todos nós pastores. De deixarmos claro, de ter um diálogo, de uma conversa para saber até que ponto eu devo chegar e até quanto. Uma coisa repetitiva, que você está lá constantemente falando, como que chega a ser um culto ao meu passado, e eu sou meio... Isso me incomoda um pouco. Muito bom, é uma perspectiva super bacana e que é muito presente, né? A gente tem muitos casos de pessoas assim, que usam o passado e falam do passado, mas o presente, o hoje mesmo, parece que deixa de lado. A gente vai falar mais sobre isso também. Mas a gente não pode deixar de contar e de pedir a sua participação também para nos ajudar aqui nos nossos debates. E agora a gente vai mostrar a enquete que está postada lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, que é o canal onde você entra e você participa também aqui do Vejam Só. Você responde a nossa enquete
e depois você pode colocar ali um comentário embasando, então, a sua resposta. E a gente, no decorrer dos programas e conforme a possibilidade, nós vamos lendo, né, a sua participação para que você possa também contribuir de maneira mais forte aqui com o nosso debate, tá bom? Coloca aí no ar a pergunta que está lá no nosso Facebook. Tá aí, ó, na sua opinião, esse pastor está certo ao esconder o passado sujo da nova convertida? A ideia é que, então, o pastor, ao aconselhar essa moça, ele está escondendo, né, esse passado da igreja. As opções de resposta são: deve esconder, né, a primeira opção, e a segunda é: a igreja deve saber. Depois é uma questão que a gente vai até abordar aqui no nosso debate, se não fica pior, né, esconder e depois a igreja ficar sabendo disso também. Bom, mas estão aí as duas opções, tá ok? Você entra, participa. No final da edição de hoje, a gente dá uma parcial para você de como anda a votação por lá no nosso Facebook, tá bom? Lembrando sempre que o Vejam Só e as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que dispõe de mais de 600 unidades com o curso básico de teologia para você aprimorar os seus conhecimentos e conseguir servir a Deus de maneira muito mais efetiva, muito mais capacitado e, obviamente, entregando um serviço muito melhor, tá bom? Então, tome nota do telefone, ele já aparece aí na sua tela, é o 0 prestador a 11, porque a central é aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819, não esquece do 011, porque é a central aqui de São Paulo, mas essas 600 unidades, né, essas mais de 600 unidades, estão espalhadas por todo o país. Então, com certeza e muito provavelmente, tem uma sede da Grade aí próxima da sua casa com esse curso básico de teologia. Os outros cursos aí depende de demanda e do local que tem, tá bom? Mas tem curso, por exemplo, de administração eclesiástica, de canto, de línguas, de escatologia, libras, teologia sistemática. São várias as opções que a Grade oferece para você, tá bom? Então, ligue, né? Anota aí direitinho e amanhã você liga, não liga agora, porque agora não tem ninguém, tá? Liga no horário comercial e aí você pega todas as informações para se matricular e ser mais um dos alunos da Grade, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só e nesse bloco a gente vai entrar então nos pormenores do nosso tema e do nosso debate, recebendo aqui nos nossos estúdios com muita alegria o pastor Wellington Silva Oliveira, da Igreja do Nazareno, lá em Atibaia, e o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, que é nosso sócio aqui e sempre nos ajuda. Mas antes da gente voltar à opinião dos nossos convidados, vamos dar aquela moral para quem assiste o Vejam Só, né? Para você que participa do programa enviando a sua foto, acompanhando a nossa programação. Lembrando que nessa etapa aqui do ano, o nosso sorteio vai ser acho que no começo do mês de setembro. E você que mandar a sua foto aqui para o Vejam Só, você vai concorrer, e já vai aparecer aí na sua tela, primeiro a uma Bíblia visual, com infográficos da Sociedade Bíblica do Brasil. É um super lançamento. Algumas vezes o pessoal da Sociedade Bíblica já esteve aqui no programa e eles trouxeram essa Bíblia e ela é sensacional, é show de bola. Ela é na linguagem, se eu não estou enganado, na linguagem de hoje. E ela vem com vários gráficos, vários comentários, super visual, isso é muito bacana, vale a pena, tá bom? É uma aquisição super legal. E junto com a Bíblia vai ali um livro também, Pais Modernos, Valores Eternos, que é uma recomendação nossa aqui do Vejam Só, para sua leitura e edificação também, tá bom? Então, mande a sua foto ou o seu vídeo e você automaticamente já estará concorrendo à Bíblia e ao livro, tá bom? Vamos lá então as fotos de hoje aqui do Vejam Só. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Lembrando que você manda a sua foto lá pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Quem recebe a sua foto lá e separa direitinho é o nosso estagiário Rafael. Então, se você quiser mandar a foto e já um abraço pro Rafael, de repente sua foto já fica na frente pro sorteio lá também, tá bom? Nós vamos começar com o pessoal lá do Recife, Camaragibe, é isso mesmo, Camaragibe. Quem tá aí na nossa imagem é o Carlos Laurindo. Muito obrigado, Carlos, pelo carinho, pela audiência. Tá aí o Carlos aí dando uma moral pra pastora Luciana, né, que tá lá de fundo, né?
E o Carlos é lá de Camaragibe, no Recife. Muito obrigado, Carlos, pela audiência, toda a galera aí do Recife que sempre nos assiste. A nossa segunda foto é lá do Rio de Janeiro, de Bangu. É a Cleusa Tosta. Mas é isso que eu ia falar, mas agora eu vou ficar devendo, Cleusa, porque eu não tô conseguindo nem te ver. Eu não sei se no ar tá mostrando direitinho a foto, mas a gente entende, porque o Vejam Só passa tarde, né? É 11h30 começa, então a luz da casa deve estar toda apagada para não acordar o pessoal que está dormindo. Mas, Cleusa, tira uma outra foto aí, tá bom? E manda pra gente, tá? Uma foto com a luz acesa aí da sala. Mas muito obrigado, viu, pelo carinho, o pessoal do Rio de Janeiro. A audiência lá é muito forte. E aí você tira uma foto, mas não deixa esse rapaz feio de fundo aí não, tá bom? Escolhe um outro momento do programa aí. A nossa terceira foto é aqui de São Paulo, de Pirassununga. E quem tá na foto lá é a Cristiana Lares. Muito bom, Cristiana, muito obrigado, mas a Cristiana cometeu o mesmo erro da Cleusa, ó. Deixou aquele moço feio de fundo lá, ó. Eita, esse pessoal, viu? Mas tá muito boa a foto, viu, Cristiana? Muito obrigado pelo carinho, pessoal de Pirassununga, sempre dando muita audiência aqui para o Vejam Só. A nossa quarta foto é lá do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim. E quem nos assiste é a Priscila Fagundes, que tirou uma foto ali acompanhando ao Vejam Só. Muito obrigado, viu, Priscila, pelo carinho. Pessoal de Cachoeiro do Itapemirim, uma cidade super bacana, lá do Espírito Santo. Um grande abraço ao pessoal aí do estado, principalmente Cachoeiro do Itapemirim. E muito especial para você, viu, Priscila? Obrigado pela audiência. E nós vamos encerrar com uma foto lá da Bahia, de Irecê. Ô, rapaz, terra boa, tenho muitos amigos aí em Irecê. E quem está na foto é o Roberval Lopes. E a fotógrafa foi a Maiara Vitória. Muito bom, Roberval. Obrigado, viu? Pelo carinho da audiência aí de Irecê, na Bahia. E a Bahia é uma terra que dá muita, mas muita audiência mesmo para o Vejam Só. Muito obrigado, Roberval. Um grande abraço para você e para... Eu falei Maíra, né? Mas é Maiara. Agora até me confundi se eu falei, mas a fotógrafa é a Maiara Vitória. Maiara, um abraço para você também. Desculpa se eu errei o seu nome na primeira vez que eu citei, tá bom? Na verdade, eu nem sei se eu errei, mas se eu errei, a desculpa já está mandada também. Tá bom? Não esquece, continue mandando para você participar do nosso sorteio que vai acontecer no começo de setembro. Pastor Wellington, eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Na nossa matéria, a gente começou falando sobre uma questão do passado. O apóstolo Heleno também, no primeiro comentário dele, falou um pouquinho sobre essa questão. E eu queria que o irmão comentasse sobre isso. O passado ainda é um grande problema para as pessoas? Mesmo depois de convertidas, elas ainda lidam muito mal com o passado? Eu acredito que sim, né? O que nós vemos na prática, acompanhando a igreja e vendo como as pessoas se achegam a experimentar a nova fé, o comportamento ele é pautado em hábitos, né? Então a pessoa por muitos anos viveu de uma maneira, por muitos anos ela considerou aquilo parte da sua história. E o fato da gente se achegar a Cristo, experimentar da salvação, da graça, do perdão de Deus, ele não elimina as consequências, né, de uma vida por um determinado período, com práticas que influenciam o nosso comportamento. Então, o passado, ele não fica 100% para trás da nossa história. Ele exerce uma grande influência sobre o nosso presente. Então, à medida em que essa pessoa se aproxima de Cristo, ela vai precisar crescer numa nova prática de fé que leve a novos hábitos. E vai precisar da presença do Espírito Santo em sua vida. É isso que faz toda a diferença. Porque decidir ser um discípulo de Cristo não é contar simplesmente com uma mudança de ideia, né, de práticas sociais ou de um comportamento aprendido a partir do ambiente onde você hoje está inserido, né? Eu acho que o pastor, a liderança e aquelas pessoas que podem se aproximar de um novo convertido, principalmente com pessoas que vão ainda apresentar algum comportamento refletido dessa história de vida, né? E saber que há um tempo de aprendizado, de crescimento, né? A palavra de Deus diz que todos que nos achegamos a Cristo nascemos de novo. Então, nascer de novo significa que há alguém ali em um estágio de crescimento, que precisa de muito apoio, que precisa de orientação,
que precisa ser alimentado, direcionado, né? Podado em alguns comportamentos, no sentido de conduzi-lo a um caminho de crescimento, né? Eu acho que todo pastor tem a responsabilidade de criar um ambiente saudável dentro da igreja. Acho que isso é um fator determinante para essa questão, na pergunta, né? Então, todo pastor precisa saber se a sua igreja tem um padrão legalista, né? Pessoas com um padrão legalista vai ter muita dificuldade de lidar com esse processo de transição de uma nova vida, né? A Bíblia diz que a gente acaba colhendo do que a gente plantou. Então, infelizmente, pessoas que vivem uma prática constante de vida promíscua, de um dia para a noite, não vai mudar as coisas que precisam ser transformadas em sua vida. E que bom que Deus deixou o Espírito Santo aqui, senão nós estaríamos perdidos dentro das igrejas e seria um lugar de muita dificuldade de convivência, porque o passado, de certa forma, está presente na vida de um cristão, né? Por mais compromisso, por mais desejo de transformação que ele tenha, ele vai ter que lidar com essa realidade, né? De lidar com, colher os frutos de decisões que ele tomou durante a sua vida. Apóstolo, e a comunidade? O pastor Wellington falou do indivíduo lidar com o passado. Como que o apóstolo observa a comunidade, a igreja? Ela está preparada para lidar com o passado das pessoas? Ou ainda na maioria, como o próprio irmão comentou na primeira resposta, ela acaba sendo um juiz do passado também, do comportamento das pessoas? Como eu disse, eu vejo às vezes dentro de determinadas comunidades, determinadas denominações, já um conservadorismo e outras uma abertura bem grande, uma liberalidade muito grande. Então eu vejo que isso é relativo de acordo com a educação dessa comunidade cristã. Este grupo de pessoas, às vezes, eles são sedimentados numa linha de pensamento que o passado ficou totalmente para trás. Mas, na verdade, muitos trazem e muitos carregam uma bagagem muito grande desse passado ainda consigo, tentando manter no escuro uma coisa que dentro dele está muito claro, dentro dele está muito perturbador. E vive encarcerado nessa dicotomia entre o silêncio que eu faço para o público e a voz que clama dentro de mim mesmo. Eu falo porque, por exemplo, a minha igreja é uma igreja pequena, é uma igreja de família. Então, nós comungamos com a vida, nós acolhemos a vida. E essa vida, independentemente do que ela traz de passado, seja o passado mais assustador que tiver, e a gente entende que isso é um passado, que uma vida sem conhecer a Deus verdadeiramente, uma vida que não está disponível para Deus e disponível a viver uma nova vida, ela viveu o que viveu. Agora, ela chegou, ela está entendendo o propósito da cruz de Cristo, da morte e da salvação em Cristo. Se ela está disponível verdadeiramente de coração, ela é liberta das suas próprias culpas. Porque muitos ainda trazem a culpa. Estão dentro da igreja, mas sentindo um peso de culpa muito grande, porque Jesus já a perdoou, mas ela mesma não se perdoou. Então, aí que entra aquela questão que eu disse no início, que é muito relativo. O pastor ele não pode determinar se essa pessoa ela veicula isto ou se ela abafa o caso. Não, é muito relativo. Às vezes as pessoas se sentem muito bem seguras da situação para lidar com isso. Outras não. Então, cabe agora o pastor conhecer este universo da pessoa com quem ele está lidando, esse seu discípulo, tratar esse discípulo, para que não entre nem nos extremos do culto ao passado que eu disse anteriormente, ao mesmo passo também que viver nessa prisão de tentar se esconder, quanto muitas vezes a gente está escondendo, tentando esconder, porque não fica escondido. Não há nada que se faça que fique escondido. E é mais fácil tratar isso com naturalidade do que mais tarde, dentro do seio da comunidade mesmo, alguém descobrir isso e ficar com aquele negócio, mas por que escondeu? Por que não diz? Então, quando trata com naturalidade, a coisa fica mais natural.
do que quando fica o proibitivo, o escondido, tudo que está sensacionaliza. Não, trata com naturalidade, é uma coisa que a gente não tem como negar. As pessoas vêm, às vezes, se convertem e outras aderem a uma comunidade cristã. Não é convertida, ela é aderida. Então, como lidar com essa situação? É aí que entra o elemento do pastor, desse conselheiro, deste homem, desta mulher que está ali para acompanhar. Eu e minha esposa, em nossa igreja, a gente acompanha casos de pessoas que não se enquadram neste episódio da promiscuidade, mas cujo passado é um peso muito grande. Sim. É um peso de algo que aconteceu. Por outras, o passado foi tão crítico, mas lida isso com tanta leveza de caráter, tanta leveza de alma, porque se convenceu mesmo que aquele passado dela já foi sepultado. Se hoje é mencionado sobre um morto, não sobre um vivo. Então o morto ficou para trás, deixa para lá. Muito bom, pastores. Vocês estão dando respostas assim, eu estou observando, elas são bem sensatas e obviamente, muito bem estruturadas. Mas eu ainda acho que a gente está num universo muito ideal aqui e que está um pouco longe, talvez não da realidade das comunidades dos irmãos, que vocês obviamente conhecem e têm muita proximidade, mas de um universo muito maior. E quando a gente vai analisar isso, a gente acaba caindo até em alguns estereótipos, por exemplo, que a própria sociedade cria da igreja. E um deles é a questão da fofoca. E aí o que a gente observa o pastor vai preservar essa moça para que ela não fique nas conversinhas do povo dentro da igreja. E eu queria que o pastor Wellington comentasse um pouquinho sobre isso, pastor, porque a gente precisa entender também que não é só essa realidade tranquila que a gente está comentando aqui. A situação é, sim, um pouco mais profunda, porque a gente está lidando com gente. Sim. Então, nós estamos falando aqui da igreja, mas a gente podia estar falando do bairro. Quando muda uma vizinha que tem um passado diferente, todo mundo vai falar. Não é privilégio da igreja, não é que nós estamos querendo tacar pedra na igreja, mas isso é da sociedade, é do ser humano. O pastor estaria certo, então, em preservar dessa questão por conta de fofoca. E se descobrir depois, não vai ser pior, porque daí a fofoca vai ser maior ainda? Como é que o irmão visualiza uma situação dessa? A fofoca é uma realidade onde o ser humano está presente, né? Eu acredito que a gente vê isso acontecendo, isso acontece dentro da igreja. Ele só toma uma dimensão quando não é saudável, se o pastor não souber conduzir. É por isso que a gente está aqui, né? Acredito que tanto eu quanto o pastor que está junto comigo aqui, o apóstolo Heleno, nós estamos dando essa ênfase no pastor. Porque a grande responsabilidade de lidar com esta realidade, com esse desafio de convivência, está no pastor que vai olhar para a sua igreja, identifica qual é a realidade dessa igreja e como ela pode tratar com isso. Às vezes a gente quer ter uma ideia de que deixar claro para as pessoas significa entrar nos detalhes da particularidade da pessoa, né? Um pastor, ele tem condições de lidar com esses conflitos de uma transição de vida, e nem todos os membros estão. Então, na medida em que você deixar claro a situação da pessoa e permite que ela testemunhe da sua mudança, você só não precisa fazer com que ela fique exposta diante dessa igreja, né? E saber que as pessoas que são fofoqueiras, elas só ganham espaço quando tem ouvintes, né? A fofoca, ela só ganha uma dimensão para tirar a comunhão da igreja, a unidade da igreja. E muitas igrejas são consideradas ambientes que não são saudáveis, né? Exatamente por esse tipo de atitude, essa aparência de santidade, onde ninguém erra, né? Nós estamos em Jesus agora, então somos plenamente santos moralmente, ou cumprimos determinadas regras de aparência religiosa que dão a intenção de que nós estamos num nível de santidade e superioridade a outras pessoas. Então, quando a igreja começa a criar esse tipo de ambiente, ele já se torna um ambiente destrutivo, porque ele não trata com a realidade de saber que todos nós que estamos dentro da igreja, estamos ali sendo tratados por Cristo, né? É um processo de restauração contínua e constante. Nós estamos num processo de santificação. E como Paulo diz, nós estamos caminhando em direção rumo ao alvo. E há também dentro da igreja essa tendência de estabelecer pecadinho e pecadão, não é? Então, quando a gente fala sobre
sexo, quando a gente fala sobre adultério, quando falamos que um casal de jovens partiu para uma vida sexual ativa antes do casamento, ele ganha um potencial de surpresa, de impacto, né, na vida das pessoas. Falam, mas como? E aquele que está falando mal, aquela pessoa que está com seus familiares dentro de casa, em discussões, né? Aquele cristão que conta mentiras no trabalho, aquela pessoa que aceita fazer negócios, né? Não paga o seu imposto devidamente. Então, parece que existe dentro da igreja, e se a gente não tomar cuidado, isso toma dimensões onde torna um ambiente que não representa o reino de Deus. A gente não pode dizer igreja é um lugar onde todas as igrejas representam o propósito de Deus acontecendo. Essa não é a verdade, né? Existem, inclusive, psicólogos, psiquiatras que chegam à conclusão de falar que viver uma fé religiosa chega a ser destrutivo porque ele aumenta a culpa das pessoas e faz com que ele não consiga viver com quem ele é, com a sua história e saiba lidar, conviver com os outros, né? E tudo isso tem a ver com esses padrões de comportamento, e é por isso que eu dei a palavra de abertura dizendo assim: a igreja precisa viver os seus relacionamentos dentro de princípios. Os princípios nos ajudam a conviver dentro de relacionamentos saudáveis, né? De uma igreja que sabe lidar com a diferença, que sabe respeitar a fraqueza do outro, né? Que não estabelece um padrão e queira encaixar todo mundo dentro daquele padrão de comportamento e imaginar que essa pessoa está ainda precisando lidar com conflitos dentro da sua alma, ainda lidando com limitações da sua própria história, às vezes questões que são profundamente, que foram impactadas por crises que enfrentou na sua infância, né? Existem muitos fatores que realmente fazem com que essa questão de lidar com uma pessoa, um novo convertido, exige um cuidado, um respeito, um amor, um carinho da igreja e não o falatório, o comentário, essa cobrança exagerada de uma mudança imediata de comportamento. Pastor Wellington, uma resposta bem curta assim, e objetiva, né? A gente até já foi tema de debates aqui no Vejam Só. O irmão já viu alguém ser disciplinado na igreja por causa de fofoca? Nunca vi. Mas da área sexual já viu bastante. Muitas vezes. A gente até discutiu bastante sobre isso aqui no Vejam Só também. Apóstolo Heleno, eu vou deixar essa pergunta aqui para o irmão, que o irmão é um pouquinho mais polêmico aqui, eu quero ver o que o irmão vai falar. Essa pergunta do Vejam Só, ela só existe porque a igreja brasileira é machista ainda, assim como a nossa sociedade? Eu acredito que não. Eu acho que é fruto dos relacionamentos mesmo. Mesmo, não só pelo machismo, é que eu estou querendo sempre trazer a questão de como a pessoa, esta suposta jovem, nova convertida, como ela pessoalmente enfrenta essa sua mudança de vida. Por isso que a minha preocupação está, apesar de ter falado bastante sobre o papel do pastor, a minha preocupação está com o indivíduo. Como ele vai enfrentar isso? Porque às vezes até os pais desta jovem não sabiam disso. Até os familiares não sabiam disso. Como que ela vai enfrentar tudo isso no meio de todos? Por isso, o pastor não é a pessoa indicada a proibir ou exigir que se comente, mas ele é a pessoa indicada a aconselhá-la para que o melhor também para ela seja escolhido. Qual a melhor opção para ela? Porque também se chegar e rasga o verbo totalmente aberto, como ela vai enfrentar isso depois? É porque a sociedade é machista? Não, é porque a sociedade é preconceituosa. Os preconceitos são aquilo que a gente estabeleceu desde o princípio na nossa formação cultural, educacional. Não é bem pelo machismo, porque você vai encontrar este problema dentro do universo feminino. As mulheres, propriamente dito, podem sofrer problemas. E foi um caso que, acho que foi você mesmo que citou, Zeca. Como fica, de repente, o pastor, um irmão está conversando com esta jovem e a esposa dele já está... O que ele está conversando com ela? Que a mulher tem esta coisa. Sim, sim. O que está conversando? Mas vai remeter ao passado dela e não ao presente dela. Olha, ele está conversando agora com a mulher de Deus.
porque vai trazer muito esse conceito que ficou lá do passado. Então, as relações, elas são muito complexas. É preciso realmente o ser humano passar verdadeiramente por um novo nascimento. Eu não estou falando da jovem, não. Eu estou falando da comunidade como um todo. Passar por este novo nascimento para enxergar verdadeiramente Cristo no outro. Será que eu quero que os outros enxerguem Cristo em mim, mas eu tenho muita dificuldade de ver Cristo no outro. No outro eu estou sempre vendo o homem, o pó, o Adão, mas eu não consigo ver o Cristo no outro. As atitudes do outro são sempre alvos de fofoca, dos comentários, das depreciações, porque nós temos a exigência, eu estou falando do universo cristão evangélico, nós temos a exigência que o outro seja 100% puro. 100% puro. E eu não aceito ainda, eu tenho dificuldade de lidar com a questão processual. Eu me converti da noite para o dia. Eu aceitei a Cristo num dia e naquele dia eu me converti. Deixei as drogas, deixei passado, tudo ficou para trás. Mas eu encontro hoje como pastor pessoas que são processuais. Que a sua conversão é um processo que leva dias, leva meses, algumas levam anos de conversão. Ela crê em Deus, ela tem fé em Deus, mas ela tem marcas, ela tem vícios, ela tem traumas, e isso é um processo para ser tratado. Então, não posso dizer que é só uma questão de machismo. Não, isso vem de uma questão de conceitos em toda a sociedade. Muito bom. No próximo bloco a gente vai repercutir, obviamente, essa questão ainda do machismo, pensando se fosse um homem, se ia precisar desse cuidado, e vamos falar também, obviamente, essa questão que o apóstolo Heleno levantou, de falar da pessoa em si, né? Dos problemas que ela tem, se de repente o pastor pediu para ela segurar, porque a gente sabe que essa questão sexual, como o apóstolo levantou, ela tem problemas também, às vezes como um vício, né? A gente conhece muitas pessoas que são viciadas em sexo também e que isso pode ser um problema. Próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes do nosso intervalo, vamos acompanhar o vídeo que o pessoal mandou lá pelo nosso Facebook. Pode rodar. Graça e paz, meu nome é Márcia Fiore, moro em Itaboraí, Rio de Janeiro, e gostaria de deixar como tema para o programa o Ministério Infantil. E a base bíblica é Jeremias 1,7. Uma criança tem discernimento para ser um pregador? Muito bom, Márcia. Obrigado, viu, pela sua indicação. Nós vamos colocar aí o seu tema nas nossas reuniões de pauta e, sendo aprovado, você com certeza vai receber aí a informação de que a gente vai falar sobre a sua sugestão, tá bom? Muito obrigado. Você que nos assiste, continue participando, mandando o seu vídeo, assim como a Márcia fez, um vídeo bem curtinho, se apresentando, né, obviamente, e dando a sua sugestão de pauta para o programa. Se você quiser, pode mandar um vídeo também elogiando o programa ou criticando o programa, fica à vontade. Manda o vídeo que a gente vai rodar aqui, tá bom? Nós vamos agora ao nosso rápido intervalo. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só depois desse intervalo rapidíssimo e nós vamos continuar aqui, obviamente, as nossas reflexões sobre esse tema que é muito intrigante, que tem levantado muitas possibilidades aqui no nosso bate-papo, tá? Antes da gente pegar aqui mais algumas opiniões dos nossos convidados, eu vou pedir para a produção para a gente soltar, então, uma das nossas telas com o seu comentário lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Você responde a nossa enquete, tá bom? Todo o programa tem uma enquete lá e embaixo você pode colocar o seu comentário. E nós vamos começar com o comentário do Fernando Palhano. Pedir para a produção soltar, bom, tá aí na tela, ó. O Fernando falou o seguinte: quando um pecador é por Deus feito nova criação, ele tem prazer em revelar o tipo de vida morta que tinha antes de conhecer Jesus, e não importa o grau de pecaminosidade no qual foi escravizado antes. Pois sendo promíscuo de mais ou de menos, para Deus estávamos mortos em delitos e pecados, e por sua graça fomos regenerados. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Pastor Wellington, falando um pouquinho dessa pessoa que sofria
A gente também já ouviu em alguns casos de pessoas que dizem que tem que testemunhar, né? Se você não testemunha o milagre, você perde o milagre. Não é bem o que o Fernando disse, mas vai um pouquinho nessa linha, né? Sim. O que ele fala é, a partir do momento que Deus te transforma, não interessa o que era do passado, você tem que contar e vai ter alegria e prazer nisso. Eu não sei se o Fernando também está vislumbrando um mundo muito ideal. Como é que o irmão encara essa situação? O testemunho, ele faz parte da vida cristã. O problema sempre está nesse limite, no que compartilhar. A gente vê casos onde o testemunho acaba virando um testemunho. Em vez de evidenciar a obra grandiosa de Cristo, a pessoa começa a detalhar, né, a sua vida sexual ilícita, né? Pastor, nesse caso aqui pode ser um problema até para quem está ouvindo, de repente vai entrar em tantos detalhes que vai virar até um conteúdo pornográfico. Exatamente, Eliseu. Dependendo da situação, a pessoa começa a instigar e despertar, porque a sexualidade, uma das formas em que isso pode ser despertado na mente humana, é você ouvir e começar a imaginar o que o outro viveu. E se você não tomar cuidado, aquilo acaba criando-se uma esfera de sensualidade dentro da igreja, onde, na verdade, o objetivo era reconhecer a grandeza de Deus e da transformação que Cristo realizou na vida dela. Então, esse cuidado com o que comentar, né? Assim, a pessoa teve uma vida promíscua. Então, sim, eu tive uma vida promíscua e foi de forma generalizada. Na área, né, eu vivi uma vida de prática e que eu considerava profissional. Eu era garota de programa. Mas não entrar nos detalhes. Os meus programas eram assim, acontecia isso. Né? Então, assim, estar ciente do que a pessoa viveu é só deixar claro qual foi a sua realidade. E não detalhar as suas histórias, né, as suas experiências dentro de um momento onde não cabe. Né? Existem questões que precisam ser tratadas, em particular, com uma outra mulher, na verdade, inclusive. Né? Algumas questões onde a pessoa se sente ainda culpada por carregar essa história, mas ela não vai fazer isso em público. Eu acho que é muito importante, o ser humano precisa ter uma vida sensata e deve ter uma conversa sensata. Né? A sabedoria é um conceito de Deus no sentido de que a gente precisa saber o que a gente fala, para quem a gente fala, onde nós estamos falando e quem está nos ouvindo. Porque o fato da gente comunicar só não é suficiente, as pessoas precisam entender por que eu estou comunicando aquilo. Né? E há questões da nossa vida que a gente precisa ter aquele círculo de intimidade, sabe? Desconhecidos. O que eu falo para um desconhecido? É a mesma coisa que eu falo para alguém que me conhece? Né? E colegas, amigos, são perfis de pessoas que, na medida em que se aproximam de mim e conhecem quem eu sou, vão saber entender o que eu estou tentando falar e compartilhar. Então, eu vou ter amigos, familiares, né? E amigos, e os melhores amigos, e líderes espirituais, pessoas que vão ter condições de poder tratar as questões do meu coração. Então, o testemunho, ele precisa ser genérico, generalizado, no sentido de não entrar em detalhes, deixar claro, porque não faz sentido eu sou hipócrita esconder a minha vida, a minha história também da igreja, porque a igreja está ali para reconhecer a obra que Cristo realizou. Muito bom. Vamos conferir a outra opinião lá do nosso Facebook. O João Lucas Sintra, ele disse o seguinte lá no comentário: acho que a pessoa não deve ficar espalhando aos quatro ventos a vida dela, mas isso também não é esconder até o ponto de mentir para os outros. Acho que é mais sensato, né, a pessoa viver a vida dela tranquila e contar o passado só para quem tem intimidade e confiança e no tempo certo. É uma questão de bom senso. Obrigado, João Lucas. Apóstolo, eu acho que até é a opinião do irmão, né, essa questão do bom senso, da pessoa saber colocar, mas a gente conversava aqui nos bastidores, a gente não vai entrar nos detalhes, mas teve uma pessoa da televisão, da mídia, que interpretava uma personagem muito sensual, né, usava dessa sensualidade e depois largou e se converteu e tudo mais. Ela, ao que tudo indica, até tem o bom senso de não falar. Mas as evidências ficaram tão marcantes que sempre que ela aparece, as pessoas remetem ao passado dela. Então, perguntam de como era, lembram das fotos, né, das revistas masculinas e tudo mais.
como é que a pessoa vai fazer? Se ela tem o bom senso de deixar escondido, mas quem está perto não tem e lembra e mostra e quer sempre falar disso. Zeca, aí não é nenhuma questão de bom senso, né? Tem um histórico registrado na mídia, né? Esse histórico ficou registrado. Eu até acho muito bonito, eu fiquei encantado com o depoimento dessa artista certa vez, que a pergunta foi: como você enfrenta isso junto aos teus filhos? Porque temos revistas, sim, nem todas as revistas saíram do ar, nem todos as fotos, hoje muitas fotos estão aí na mídia. Como ela faz? Ela disse: os meus filhos têm que saber, porque eu não posso esconder deles e eles me surpreender mais tarde. Então, é a questão realmente do bom senso. Como esta mulher está lidando, por exemplo, com a sua família, com seus filhos. Ela disse: os meus filhos, eles sabem, mas eu testifico que esta foi uma pessoa que não conhecia, que não era de Jesus. Foi esse o termo que ela usou, eu achei muito bonito, né? Eu não era de Jesus, agora eu sou de Jesus. Então, eu não tenho como hoje ir lá atrás e passar um borrão em tudo. Mas eu tenho como apresentar que eu tive uma nova vida. E a nova vida está agora testemunhado pelo que sou, não pelo que fui. Achei isso muito lindo, aplaudi com lágrimas o depoimento dessa artista, que achei muito oportuno. Não dá para se negar. Agora, outras pessoas não tiveram a difusão que essa artista teve e fica mais complicado. Esconder ou não esconder, é bom senso. Um dos comentaristas disse que o verdadeiro nascido de novo tem prazer, né? Eu vejo, às vezes, em grandes aglomerações de evangélicos, e uma pessoa que chega e testemunha de um passado, a igreja entra em frenesi por ver o quão grande resgate de Deus numa pessoa que estava envolvida até os fios de cabelo. Mas, e a comunidade onde ela vive? Como enfrenta isso? É fácil você ouvir o artista falar lá, mas o meio onde vive, que é aí que eu acho que é mais complicado. Por isso, se a igreja ela não tiver realmente aquele espírito acolhedor do qual falei no início, de a própria direção da igreja, o próprio pastor, a própria liderança da igreja, não tratar isso sem leviandade e sem sensacionalismo, trazer isso com total equilíbrio, de que qualquer pessoa, qualquer um de nós, eu testifico na igreja, quem fui no passado, não tenho medo disso. Hoje eu tenho Cristo, o testemunho de hoje cala todo o passado. Então, é isso que é importante. Agora, eu tenho tranquilidade para falar isso, outras pessoas podem não ter. Então, eu volto à minha fala, é muito relativo, é preciso que nós, pastores, tenhamos sabedoria para lidar com isso, para lidar, inclusive, com a família. Essa jovem, como eu disse, ela pode ter participado de uma casa de prostituição, porque ela saiu da cidade em que vivia, veio para uma outra cidade, como é o caso de que eu conheço aqui em São Paulo, e veio estudar, e para pagar o estudo ela fez parte de uma casa de prostituição, para que com isso pudesse pagar o estudo. Mais tarde ela se converte, nem os pais sabiam disso, nem a família, nem os irmãos. Como fica essa situação? Por outro lado, é o que eu digo, aí um dia ela está lá ministrando na igreja, ela está testemunhando, ela está louvando, e chega um cara que também teve passagem por aquele lugar e a encontrou um dia. Como fica isso? Então, por isso que eu falo que tudo que é muito escondido, muito proibitivo, não toques, não reles, Paulo fala nisso, fica muito complicado. Eu acho que quando você trata com essa sobriedade da qual eu falo desde o início, tratar com sobriedade, com leveza de caráter, com amor de Deus, eu acho que o amor de Deus, ele apaga tudo isso, faz de todo mundo ficar bonito novamente, faz que todo mundo seja verdadeiramente nova criatura,
traz a decência, traz a ordem, quando Cristo verdadeiramente é o modelo para a gente. Quando Ele está o modelo, tudo fica muito mais belo, todos os horrores são apagados, todas as marcas do passado são apagadas. Eu acho que isso que nós, pastores, a igreja, precisa ter como prática. Sem isso, acho que tudo se torna um universo muito oscilante, muito complicado de se resolver. Muito bom. Apóstolo Helena, se prepara, o pessoal vai te pegar na internet e falar que o senhor é liberal, viu? Eu liberal? Esse discurso aí, mas calma, não vem rebater, deixa o pessoal brigar primeiro. Me acompanha pelo YouTube que você vai ver, tá? Me acompanhe no canal do YouTube. Muito bom. Antes da gente encerrar, e o nosso tempo passou muito rápido, vamos ver a opinião do povo cristão nas ruas. Infelizmente, a gente só consegue pegar nas ruas de São Paulo, mas ia ser interessante a gente saber da opinião de todo o Brasil. Mas confere aí o que o povo cristão falou sobre o nosso tema de hoje. Imagine uma moça que era garota de programa e se converteu agora. O pastor aconselhou essa moça a não contar o seu passado para a igreja. Às vezes a igreja não pode estar preparada. Qual é a sua opinião sobre isso? É melhor que ela esconda o passado ou que ela conte depois de convertida? É melhor que ela conte depois de convertida, né? Melhor do que ela esconder, porque às vezes ela pode esconder e depois a igreja ficar sabendo e ficar horrorizada, né? Por ela ter escondido. Entendeu? Um passado que só pertence a Deus, a ela e Deus, né? Mas eu acho melhor ela falar a verdade do que esconder. Eu acho que não tem problema nenhum. É pessoal dela, né? Apesar de que a palavra diz que não há nada oculto que não seja revelado, né? Então, pode ser que a história dela vire à tona, né? Mas se ela não se sentir confortável para contar, eu acho que ela não teria que contar. Se ela se sentir à vontade de contar, você acha que não tem problema contar? É um testemunho dela, né? É um testemunho da vida dela. Se ela se converteu e não voltou a cometer o pecado, então eu acredito que no tempo certo ela vai se sentir confortável, Deus vai tocar para ela testemunhar, para contar, para tocar outras vidas. Eu penso assim, é a verdade que liberta. E eu, pensando desta forma, eu acredito assim que você tem que seguir o que diz a palavra. Eu acho que a verdade liberta. Se ela já está liberta, ela contando, ela vai ser mais liberta ainda. Eu acho que isso cura, né? Quanto mais você fala, mais você é curado. Então, eu sou dessa opinião, a verdade liberta. Ela tem que abrir o jogo. Eu acho que, na verdade, não tem problema nenhum dela contar. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade, numa igreja, que é talvez a mesma coisa na época de Jesus, dos fariseus. Então, é como aquele exemplo que todo mundo ia apedrejar. Eu acho que hoje em dia a gente sofreria um pouco de repressão pela vida passada dela. Acho que não se envergonhar, porque eu acredito num Deus que liberta. Então, eu acho que ela poderia, sim, falar e hoje até quebrar um pouco desse preconceito pela vida passada que ela teve ou não, mas aí cabe um pouco dos irmãos, né, de nós mesmos, nós evangélicos cristãos, não julgar, né, porque se Deus, a gente crê num Deus que abriu o Mar Vermelho, a gente crê num Deus que muda vidas. Acho que seria isso. Muito bom, tá aí a opinião do povo cristão nas ruas de São Paulo. O pessoal ainda ficou um pouco em cima do muro ali também. Vamos colocar o resultado da nossa enquete, da sua participação lá do nosso Facebook, porque, infelizmente, o tempo desse bloco, que parecia muito, já passou também. Põe no ar aí, por favor, o resultado parcial da nossa enquete. Vamos lá. 68% dizendo que deve esconder o passado promíscuo dessa irmã. E 32% achando que a igreja deve saber. Olha, tem muita gente achando que é melhor esconder. Depois a gente pode ler nos comentários lá para saber o motivo que quer esconder, mas acho que é revelador essa nossa enquete aí, diz bastante coisa sobre isso. Bom, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã, se Deus assim permitir e quiser, tá, para agradar todos os lados, né? Da última vez eu falei uma coisa, falaram que eu era de um lado teológico, para agradar todo mundo. Amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só com o pastor Heber Cocarelli. Apóstolo Heleno, muito obrigado. Pastor Wellington, muito obrigado. O contato dos nossos convidados está lá no nosso Facebook. Acesse, pegue lá e pode entrar em contato à vontade com eles, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Um abraço.